Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esta transmissão. Eu me chamo Paulo Macedo, é um prazer enorme estar falando com você, né? É um privilégio estar participando desse congresso. Raramente a gente vê iniciativas como essa, né, voltadas para mulheres, né, iniciativas voltadas para mulheres, né, principalmente falando de marketing digital. E aí eu já queria parabenizar a Andréia e agradecê-la pelo convite de estar aqui com você. Tá? Então, nos próximos minutos, eu quero trazer um conteúdo bem bacana. Espero que isso te ajude a conquistar os seus objetivos aí, profissionais, financeiros, etc. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com você, né, para a gente começar aqui a transmissão. Quer dizer, a transmissão já começou, né? A gente vai falar do conteúdo, ok? Então, como aparece para você aí, nós vamos falar de copywriting, né? Um guia rápido de escrita persuasiva. Eu quero te dar um guia para você já sair desse congresso pronta para utilizar isso dentro do seu contexto aí, né? Não sei se você vende serviços ou produtos, enfim, que você consiga utilizar, tá? Se você é totalmente novata no tema, eu quero te dizer que o copywriting ele é um método, né, de escrita que te ajuda a desenvolver discursos, né, poderosos, ou seja, discursos que são envolventes, né, que envolvem o seu prospecto aí emocionalmente, para deixá-lo mais disponível para comprar. Uma das características do copywriting é que ele prepara a pessoa para tomar uma ação no final do texto, ou seja, não é um texto pelo texto, não é a mensagem pela mensagem. Você tem ali um fim, um objetivo, né? E aí, a forma como você prepara esse texto faz com que você alcance esse objetivo mais facilmente, ok? Então, o que eu vou apresentar nos próximos minutos é um guia rápido de copywriting com técnicas para você já sair utilizando, como eu expliquei, né? E eu vou utilizar como base o livro vermelho do copywriting, né? Que é esse livro aí, que aparece esse carinha careca aí na capa, né? Não sei se você conseguiu reconhecer, mas é de minha autoria. É um dos livros aí mais famosos em língua portuguesa sobre esse tema, sobre o copywriting. Tá bom? Então, nós vamos utilizá-lo como material bibliográfico. Beleza? Além do livro vermelho, o Paulo tem outros excelentes livros. Eu indico todos. Feita essa introdução, já podemos começar aí com o nosso conteúdo, né? E aqui tem uma pequena antecipação, né? Prepare-se, pois você provavelmente terá muitos insights e desejará aplicar imediatamente o que eu mostrarei nesta aula. Se você dominar os tópicos aqui apresentados, sua escrita se tornará mais atrativa e mais convincente. Você saberá usar elementos que tornam seus textos mais persuasivos, desenvolverá comunicações mais certeiras, conseguirá influenciar pessoas em diversos níveis e poderá vender qualquer coisa que queira com mais facilidade, usando técnicas endossadas por mestres dos negócios. Vamos conferir uma lista de técnicas simples, porém eficazes de copywriting para você usar hoje mesmo em suas comunicações. Muitas delas serão melhor compreendidas agora que você já aprendeu sobre os princípios da persuasão, ou seja, eu te dei a introdução ali sobre o copywriting, né? E a primeira técnica é a técnica chamada você, né? Você é um pronome pessoal de tratamento, refere-se à segunda pessoa de discurso, mas, por ser pronome de tratamento, é empregado na terceira pessoa, como ele ou ela. Atualmente, o você é um pronome muito usado no Brasil, e no contexto do copywriting pode ser um excelente recurso de conexão. Ao usar o pronome pessoal você, a pessoa tende a se conectar mais facilmente à mensagem, já que o cérebro automaticamente vincula o pronome a si própria, né? Então, tem esse exemplo aí, eu tirei do site da Empíricos, né? Que é uma produtora de conteúdo voltada para investimentos. Se você observar, a palavra você aparece em diversos momentos. Isso aí é apenas a cabeça do copy, né? Então, a ação que quiseram esconder de você, saiba agora qual é a polêmica ação que gerou a suspensão do estrategista-chefe, etc, etc. Ali embaixo tem os textos do copy, e aparece também a palavra você. Eles fizeram isso não aleatoriamente, mas estrategicamente para fazer com que o texto gere uma conexão maior, né? Então, sempre que você for escrever a sua comunicação, lembre-se de utilizar a palavra você,
ok? A segunda técnica é chamada de open loop, ou apenas loop, né? Loop é uma palavra que significa circuito ou sequência. A técnica do open loop funciona como uma abordagem estratégica ao longo do copy e garante que as pessoas leiam até o final, né? Esse elemento causa um aumento drástico na retenção de seus discursos. Se bem aplicado, as pessoas irão querer acompanhar o que você tem a dizer até o final, porque um círculo foi aberto e agora precisa ser fechado. Para usar esta técnica, basta que você abra o loop para fechá-lo mais para frente. Tá? Um exemplo, isso tudo é inacreditavelmente simples de se fazer com o uso do triturador de legumes Evolution. Entretanto, vou te contar mais sobre isso depois. Ou seja, vamos supor que você caiu na página ali do triturador de legumes Evolution e aí o copywriter, o redator, né, começou a falar de alguns benefícios, algumas funcionalidades, mas ele disse, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Isso faz com que você automaticamente fique preso à mensagem para saber, né, por conta da curiosidade, o que ele vai falar depois, né. Lembrando, tá? Tudo isso que eu estou mostrando, você pode utilizar em posts de redes sociais, em e-mails, em páginas de vendas, em scripts de vídeos de vendas, enfim, você pode utilizar essas técnicas em várias mensagens, em várias comunicações para vender o seu produto ou serviço, ou, né, levar as pessoas a outro tipo de ação, tá? A terceira técnica é storytelling, a arte de contar histórias. Eu gosto muito dessa técnica. Storytelling é uma forma de arte muito antiga e uma valiosa forma de expressão humana usada de diversas maneiras. Ao aplicar essa técnica em suas comunicações comerciais, você consegue pintar telas na cabeça do leitor. E assim, ele se conecta muito mais facilmente ao que está sendo dito, né? Uma boa história acaba despertando gatilhos mentais nas pessoas que estão assistindo. Esse é um processo totalmente emocional que influencia a decisão das pessoas. Podemos dizer que o storytelling é uma ferramenta de persuasão que influencia as pessoas a fazerem negócio com você e também passam a ter a sua marca como referência no mercado, né? Então, tem um exemplo aqui de uma carta de vendas e fez mais de 2 bilhões em resultados durante 25 anos, tá? E ela diz o seguinte, caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os 2 foram estudantes melhores que a média. Ambos eram bem apessoados e os 2, como jovens colegas de graduação são, eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro, né? Então, o redator decidiu começar, né, a carta de vendas já falando, já contando uma história para gerar uma conexão emocional maior, né? Então, essa técnica é muito poderosa. A quarta técnica é chamada de contraste e ancoragem, né? Ali tem até um elefante grandão e um elefante pequenininho, você vai entender o porquê. O contraste é um grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação. Também pode ser entendido como comparação de objetos similares para se estabelecerem as respectivas diferenças. O contraste é uma poderosa técnica de persuasão e influência. Consiste em mostrar algo mais caro primeiro e, em seguida, algo mais barato, né? Exemplo, quanto você pagaria por uma consultoria de marketing? Não sei se você sabe, mas uma boa consultoria custa, em média, R$20 mil. Poderia muito bem cobrar isso de você, mas decidi deixar o valor bem mais acessível. Por isso, irei cobrar apenas R$7.997. Ou seja, a gente está falando de 2 valores ali de ticket alto, R$7.997 e R$20 mil. Mas quando eu apresento os R$20 mil antes, e em seguida os R$7.997, o segundo preço parece bem menor do que o primeiro, né? Então, essa é uma das aplicações da técnica do contraste e ancoragem que você pode utilizar, ok? A outra técnica é a quebra de preços. Essa técnica consiste em quebrar o preço para fazer o leitor perceber que o produto custa menos do que se imagina inicialmente. Por exemplo, logo após anunciar o preço, você pode dividi-lo em semanas ou dias. Vamos supor que o produto custe R$200 por mês. Você dividir R$200 por 30 dias, você pode anunciar o preço assim. Apenas R$5 por dia. Ou seja, quando você fala R$5 por dia, parece muito mais barato do que R$200, né? Outro exemplo.
É só isso que você terá que investir para ter sua vida transformada. Menos de R$ 7 por dia. A sexta técnica é o quadro futuro. Ok? Mostrar um quadro futuro é fazer o leitor se imaginar transformado, feliz e realizado. Isso pode ser muito eficiente se feito antes da oferta. O uso da relação dor e prazer também funciona muito bem aqui. No geral, é bem simples, né? Basta apresentar um panorama geral da dor e depois apresentar o quadro futuro baseado no prazer. O quadro futuro é como o cliente vai se sentir quando usar o produto, como ele vai estar depois da transformação causada, proporcionada pela sua solução, né? Exemplo, agora imagine que em vez de continuar tendo que obrigatoriamente cumprir 8 horas de trabalho diárias, você pudesse fazer os seus horários. Que em vez de ter que ir para um local fixo todos os dias, sei lá, um escritório, você pudesse trabalhar de onde quisesse. Pense em você sentado no saguão de um hotel com um notebook no colo, que em vez de receber um salário mínimo, você pudesse receber de acordo com o seu desempenho, obtendo lucro com algo que você construiu. Então, esse exemplo faz com que eu pinte uma imagem, que eu crie uma cena, né, um quadro futuro na mente, né, do meu prospecto, da pessoa que eu quero persuadir. Né? E essa técnica é chamada quadro futuro, funciona muito bem se você aplicá-la. Okay? A sétima técnica é chamada de os dois caminhos, né? Também chamado de paradoxo da escolha. Aqui, a ideia é apresentar dois caminhos ao leitor, um caminho bom e um caminho ruim, fazendo crer, claro, que o bom caminho é desfrutar da transformação que o seu produto garante. Lembrando que não é bom oferecer mais de duas opções para o leitor, pois isso pode fazê-lo se confundir. O cérebro humano evita a tomada de decisões complexa. Nesse caso, ao oferecer dois caminhos, o que estamos querendo dizer é: por que em vez de continuar sofrendo com esta dor, você não escolhe minha solução? Ou por que não evitar o sofrimento, né? Se a pessoa tiver a percepção de que poderá sofrer se não fizer uma escolha rápida, ficará fácil para ela decidir pela transformação que o seu produto causa, claro, né? Um exemplo, né? Vamos supor que eu esteja vendendo um seguro de vida e que depois que eu já fiz a oferta, eu digo para a pessoa assim, né? Agora você tem dois caminhos: seguir com a sua vida e não aproveitar essa oportunidade de manter sua família assegurada por investimento acessível, ou dois, tomar a decisão mais inteligente de obter mais segurança e vantagens para você e sua família ao se tornar um assegurado. Você sabe o que é melhor a fazer, não é mesmo? Ou seja, eu apresentei dois caminhos para a pessoa e, claro, né, se ela tiver a noção que está tomando uma decisão inteligente, ela vai escolher o caminho do sucesso, né? A oitava técnica, deixa eu tomar um gole da minha água aqui, é chamada de inimigo comum. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele, dizia o imperador Marco Aurélio. A sociologia revela que tendemos a nos unir a pessoas que possuem interesses semelhantes aos nossos. Sendo assim, o princípio do inimigo comum é capaz de gerar empatia, e se for usado através de uma história, torna-se ainda mais eficaz. Isso porque, quando identificamos um inimigo em comum, passamos a estreitar o elo de ligação entre o herói e o público. Essa técnica é quase instintiva ao ser humano. Quando temos a necessidade de resistir a uma ameaça externa, seja ela real ou imaginária, essa estratégia tem sido extremamente eficaz para evocar uma solidariedade de grupo e, principalmente, a concordância, né? Se temos tendência a nos unir a pessoas que possuem desafios e interesses semelhantes aos nossos, se nos é mostrado, portanto, o inimigo que outra pessoa também enfrenta, o laço de ligação acaba sendo estreitado. Alguns exemplos, né, bem genéricos aí. Vamos vencer a gordura, ou seja, a gordura é um inimigo comum. Vamos superar a inflação. Todos unidos para eliminar a desigualdade social. Vamos vencer a indústria de remédios, né? Ou seja, vários inimigos em comum aí, né? Ou inimigos comuns aleatórios, né? Então, quando você encontra um inimigo comum e faz um copy em torno disso, você faz com que a pessoa se conecte mais facilmente à sua mensagem. A nona técnica é chamada de exclusividade, né? Esse é um princípio simples, porém muito eficiente, porque as pessoas gostam de se sentir únicas e especiais. Usar o recurso da exclusividade
pode funcionar muito bem, pois seu cliente irá comprar apenas para ter vantagens de consumo sobre os outros. Lembre-se que as pessoas dormem na porta das lojas em busca de obter exclusividade, de serem as primeiras a comprar, de estar aproveitando as oportunidades do lançamento. O princípio da exclusividade é tão forte que a Apple consegue influenciar pessoas a ponto de formarem filas em frente às suas lojas ao redor do mundo para conseguir comprar seus produtos, como o iPhone X, um telefone que custou na época de lançamento cerca de 1.400 euros, aproximadamente 5.600 reais, né? Hoje em dia tem aparelhos até mais caros, né? Mas por conta da exclusividade, a Apple também vende bastante. Um exemplo, né? Ser cliente exclusivo é fazer seu próprio horário, contatar seu gerente do jeito que preferir, entre outros diferenciais, né? Um banco poderia utilizar esse gatilho da exclusividade. Quando você cria um conteúdo que faz a pessoa baixar, né? Ou seja, a pessoa troca os dados de contato dela, como e-mail, telefone, para ter o seu conteúdo, você está, de certa forma, usando esse princípio da exclusividade, né? Você fala para a pessoa assim, vou te mandar para uma lista VIP, etc., né? Então, isso pode funcionar muito bem, né? A 10ª técnica é a urgência. O estímulo à urgência está atrelado ao princípio da escassez. A diferença é que a urgência foca no fator tempo e não necessariamente a quantidade. O ponto é até quando algo poderá ser adquirido, né? O objetivo do estímulo à urgência é fazer com que a pessoa compre logo, pois o tempo está se esgotando. Tomar decisão rápida pode ser determinante para o cliente comprar. A sensação de urgência tira o cliente da procrastinação e da dúvida e o faz agir, né? Então, alguns exemplos. Até às 23h59 de hoje. Ou então, esta oferta acaba em... Essa promoção é válida somente para as 10 primeiras pessoas que responderem a este e-mail. A hora de tomar a decisão é agora, pois amanhã você não terá mais essa condição. Ou seja, todos esses exemplos, né, se valem do estímulo à urgência. Então, essa técnica também é bastante interessante. A 11ª técnica é a especificidade. O fator especificidade é um dos recursos mais eficientes porque permite ofertar e vender com propriedade. Ele possibilita usar toda a informação que você possui sobre o produto, te leva a mostrar com bastante convicção os benefícios do que você está ofertando, né? Números e situações específicas geram mais credibilidade. Por isso que falar do resultado conseguido por alguém através de argumentos sólidos e números pode tornar o seu copy mais persuasivo e poderoso. Um exemplo, 397 engenheiros já foram beneficiados pelo seguro XPTO, né, um seguro aí aleatório. É muito mais eficaz do que dizer muitos engenheiros ou vários engenheiros. Ou seja, o 397 é algo específico e o nosso cérebro adora, né, a especificidade. A 12ª técnica são as frases de comando. Este recurso se vale do que aprendemos em aulas de português no ensino fundamental. Modo imperativo, o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, conselho, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Este modo acentua o caráter de mando, de autoridade, ou que exprime uma ordem. Essa técnica é muito importante em vários locais de um copy, mas principalmente no CTA, ou seja, na chamada para ação, né? Pois é nele que a ordem deve acontecer de forma mais explícita. O leitor deve ter certeza do que fazer naquele momento. Exemplos, né? Clique agora e aproveite, coloque seu e-mail abaixo, garanta sua vaga, né? Faça acontecer, esqueça das dívidas, pare de perder dinheiro, comece a ser feliz. Repare que todas as frases exprimem uma ordem, né? Um comando, né? Até mesmo um conselho, um pedido, né? Tudo isso se vale da técnica dos verbos de comando, tá? A 13ª técnica é a prova concreta. Este recurso entra em cena quando você faz uso de fatos, evidências, dados e outros recursos similares para quebrar objeções e provar que a sua solução é a mesma melhor, né? Se esbarra com o fator especificidade. Usando provas, você se torna capaz de acabar com o ceticismo dos mais desconfiados. Você pode mostrar números, depoimentos em vídeos, usar o gatilho da notícia, etc. Você deve usar essa técnica simplesmente porque fatos concretos estimulam a pessoa a comprar.
Por isso que na hora de construir seu copy, se apoie em qualquer coisa que prove a eficácia do que está sendo oferecido. Exemplos, né? 1.257 pessoas já se beneficiaram das vantagens de... Aí você coloca o nome do produto. Né? Ou seja, 1.257 pessoas estão provando, né? Quando a gente coloca isso, a gente está provando que tem pessoas que utilizam, ou seja, que o produto é validado. O estudo dá, aí você coloca o nome da instituição, prova que um treinamento X é capaz de provocar mudanças significativas na vida das famílias. Esse é outro tipo de prova. Lembrando que a informação deve ser real, tá? Não pode ser algo inventado. Quer uma prova? Veja o que dizem esses especialistas. Aí você fala o que os especialistas, você coloca o que os especialistas estão falando, né? Ou seja, mais uma maneira de provar. Ok? E aí, para finalizar, para você não sair dessa transmissão apenas com a teoria, né? Você ter a prática, eu vou te dar um exercício, né? Faça um textinho dentro do seu contexto, ou seja, do seu nicho, da sua área de negócios, usando cada uma dessas técnicas a fim de se exercitar. Você vai pegar todas elas ali, né, e vai escrever um textinho. Ou você pode também fazer um texto único, sei lá, uma página de vendas, uma carta de vendas, utilizando várias dessas técnicas. Não precisa ser todas, né, claro. Enfim, você vai poder baixar esse slide, né, para você utilizar como guia, né, e se você quiser, você também pode adquirir aí o livro Vermelho do Copywriting, que aqui eu dou maiores explicações sobre essas técnicas. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para você. Agradeço a sua atenção aí durante esses minutos, né, os minutos dessa transmissão. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail, né, para falecomigo@paulomacedo.com, Macedo com 2 Cs, tá? falecomigo@macedo.com. Eu vou te responder com toda atenção e carinho, ok? Mais uma vez, obrigado, Andréia, por me permitir aí falar com o seu público. Espero que eu tenha ajudado você a entender o copyright de uma maneira bem sucinta, objetiva, mas bem prática, né? E aí você pode utilizar essas técnicas na hora de fazer a sua comunicação na internet. Bom, um grande abraço, sucesso para você!